Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Eu Oro por Você. É um grande prazer ter você aqui conosco nesse momento para nós prestigiarmos de revelações, de sonhos, de visões, de orações, de profecias, palavra de Deus. É uma honra ter você aqui comigo nesse momento. Desde já eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que deixe o seu like, deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse vídeo. E é uma grande honra ter você aqui comigo. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu peço a você também que não é membro do canal aí, que você seja membro. Ajude aí esse canal a estar divulgando sempre a palavra do Senhor, né, que é a mais importante para todos nós. Então, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira rica e poderosa. Então, vamos assistir o vídeo. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu trago nesse vídeo algo muito forte que me aconteceu hoje pela boquinha da noite. Todos conhecem a pastora Regiane Maciel, sabe que eu já tenho quase 2 anos que estou aqui na internet. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito temor a Deus, sempre fui uma mulher de muito amor pela obra do Senhor, sempre fui aquela mulher de fazer campanha nos lares, de ajudar as pessoas, né? Não digo ajudar somente com alimentos, não, falo no alimento espiritual. E ano passado Deus me deu uma revelação. Eu tinha sentado pela manhã para tomar o meu café, quando de repente eu vi aquela visão de pessoas sentindo vontade de respirar e não conseguia, e eu vi aquelas pessoas caindo no chão, nos pontos dos ônibus, as pessoas com dificuldade para respirar, o pulmão parando, e eu fiquei naquele desespero, e eu entreguei a profecia que viria uma pandemia muito forte sobre a terra em 2025. E ali hoje, eu estava vindo para casa no Uber com a minha filha, quando de repente eu olhei para o lado para ver o movimento dos carros e passou aquele reflexo no meu olho. Eu tive uma visão de olhos abertos e eu quero compartilhar aqui no meu canal. Você que puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. Você que chegar aqui hoje, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de ativar o sininho, porque é de extrema importância que esse vídeo você divulgue ele. E ali, quando eu fechei os meus olhos, que eu abri, eu vi nitidamente carros de cilindros. Eu não sei, irmão, se o nome é cilindro, mas é aqueles coisas de oxigênio. E quando eu vi aquele cilindro de oxigênio, eu via muitos. E naquela visão eu escutava vozes, eu escutava barulho de pessoas que falavam assim: nós precisamos se apressar, porque ainda dá tempo de salvar muita gente. E aí, quando eu abri os meus olhos, a minha filha falou: mãe, seus olhos estão muito vermelhos, só está com o olho lagrimando. E ali eu disse assim: eu acabei de ter uma visão muito forte aqui dentro desse carro. E aí, como o motorista vem dirigindo, eu olhei para minha filha, fiz assim. Quando eu chegasse em casa, eu falava, porque a gente tem que ter vigilância, nem todo mundo acredita nas visões do Espírito Santo de Deus. E eu disse: o que eu vi foi muito forte. Na mesma hora que eu tive a visão dos cilindros de oxigênio, eu escutei aquela voz que dizia assim: eu sou o que sou, e a minha palavra não voltará. Quando eu escutei aquela voz, eu engoli o choro, irmãos. Sério, falo para vocês que é algo assim, foi algo assim inacreditável. Eu sou o que sou, e a minha palavra não voltará. Fechei os meus olhos e eu vinha em mistério falando com o Senhor. Eu disse: eu já entendi, Senhor. E Deus falava ao meu coração. Ele dizia ao meu coração: igreja do Senhor, filha, eu dei tantas oportunidades para o meu povo voltar para a minha presença, mas o povo está brincando. Quantas vezes Deus tem nos dado oportunidade para buscar o seu reino, para nós crescer e se lembrar de onde Ele nos arrancou,
Quantos hoje estão dizendo que estão na presença de Deus egoístas, soberbos, pisando nos outros? E ali eu fiquei de olhos fechados, escutando Deus falar ao meu coração. Mas aquela palavra, eu sou o que sou e a minha palavra não voltará, eu entendi. Deus continua falando comigo dentro daquele carro de aplicativo. Que a enfermidade que está se alastrando na terra, Ele avisou antes. Que o povo viesse orar, que o povo viesse consagrar. E Deus continuava falando comigo, filha, muitos vão tentar se salvar com o dinheiro que tem, mas o dinheiro deles não vão salvar a vida deles. Eu via muita gente partindo sem salvação. Eu via muitas vidas sendo ceifadas por essa enfermidade. Irmão, vocês não têm noção. Um dia desse eu estava no meu canal e eu falava, eu pregando, e Deus me levava numa visão dentro de vários hospitais ao mesmo tempo. E eu andava naquele corredor, olhava para um lado e para o outro, na live, ao vivo. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu via pessoas respirando naqueles balão, eu via aquelas pessoas entubadas, eu via, não tinha espaço para ninguém. E eu via como, isso tem acho que umas 2, 3 semanas, e eu via como se fosse algo na respiração das pessoas. Deus tem alertado, irmão. Deus tem falado e eu tenho ouvido tanta murmuração. Nós temos ouvido tantas dúvidas, tantos questionamentos. Ei, não é tempo de ninguém querer mais fama em rede social. Você que diz que nós que somos servos de Deus queremos fama, mídia, vocês precisam conhecer o Deus que eu conheço. Porque Deus, Ele tem as suas maneiras de falar com o seu povo. É tempo de nós se arrepender, buscar a Deus. Nós precisamos dobrar o joelho e orar. Nós precisamos buscar a atenção do Senhor Jesus. Tanta desgraça acontecendo na terra. Vocês não têm noção. Porque hoje mesmo eu estava vendo um vídeo onde teve uma pessoa que falou assim, essa mulher aí só profetiza desgraça. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que profetizo bênção sobre a vida dos meus irmãos. Mas se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus não voltará com a palavra dele. As mesmas pragas que ele lançou sobre o Egito, essas pragas também estão sendo lançadas sobre a face da terra. As pessoas são cegas, precisam voltar a enxergar. Quantos vírus estão se alastrando sobre a terra, quantas crianças estão sofrendo. Meu estado do Acre não tem leito no hospital da criança, para a criança nenhuma mais se internar, não existe mais UTI. Eu soube hoje, as UPAs estão tudo lotadas com essa síndrome respiratória. Deus me trouxe aqui para alertar o povo desde o ano passado. Eu falei, irmãos, 2025 vai chegar um vírus sobre a terra, que vai afetar o pulmão de muita gente, que muita gente vai perder suas vidas porque vão ser entubadas, não vão resistir, vão partir. Eu preciso continuar aqui falando a verdade. Eu preciso continuar entregando aquilo que Deus manda, doa quem doer. E eu quero dizer para você, Ele não volta com a sua palavra. Deus tem dado oportunidade, mas as pessoas têm brincado de ser crente. Os altares estão tomados pela ganância. Os altares já viraram já mercado, as igrejas. Os crentes hoje gospel, tudo que faz tem que ter um valor estimulado para poder fazer. A palavra de Deus está sendo vendida a todo momento. Os louvores do Espírito Santo de Deus, que é para curar, que é para libertar, que é para restaurar, que é para salvar, estão sendo vendidos. Ei, Deus vai fazer uma limpeza nos altares. Por quê, pastora Regiane? Porque os verdadeiros servos do Senhor precisam subir nos altares. Aqueles que têm amor pela obra de Deus. Aqueles que não cobram para pregar. Aqueles que deixarão ser usados pelo Senhor com cura, com libertação, com milagres. Ei, irmãos, se a pandemia de 2020 ceifou a vida de muita gente, essa é muito forte que está vindo sobre a terra. E nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos buscar a Deus de todo o coração. E eu fiquei impactada com aquela visão de olhos abertos. E eu disse, Deus, eu vou gravar um vídeo. Hoje é 6.
né? 6 de maio de 2025. E eu vi aqueles carros de cilindro, eram muitos. As pessoas desesperadas porque tinha que levar aquele cilindro para os hospitais para poder salvar vidas. Você precisa, você que está afastado dos caminhos do Senhor, se apegue a Deus. Saia do acomodismo, vá para frente dos hospitais, vá orar pelos enfermos. Você não vai poder entrar lá dentro, mas vão ouvir a tua oração. Ei, vai para a rua, prega nas paradas, fala do amor de Jesus para os cativos, fala para aqueles que estão aprisionados por Satanás. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas vão perder sua vida por causa desse vírus que está sobre a terra? Ele já está sobre a terra. E nós precisamos orar a Deus. Sei que foi, acho que quase 2 anos atrás, Deus me revelou lepra nas pessoas. E eu via lepra nas pessoas e eu dizia assim para o meu marido, eu sentada na moto, eu dizia assim, você está vendo esse tanto de gente que está com ferida no pescoço? Ele dizia, não estou vendo. Eu dizia, mas eu estou vendo. São bolhas muito grandes, como se fossem queimaduras. Só que essas bolhas, eles estão coçando, você está vendo? E eles coçam tanto que elas se espocam e elas viram feridas, como fosse aquelas feridas brabas, aquelas lepra. Aí eu dizia para o meu marido assim, eu digo, olha, lá em casa tem uma pomada. A gente poderia pegar aquela pomada, voltar aqui e passar nas pessoas. E ele dizia assim, aquela pomada não vai dar para esse monte de gente. E de repente eu olhava, tinha muita gente assim separada no canto de uma cerca, como fossem pessoas evangélicas, do menor ao maior, que eu dizia assim, olha aquele povo ali que está separado, escorado naquele muro, naquela cerca. Eles não têm a lepra, mas aquela multidão que está no meio da rua está com aquela lepra. Aí meu marido dizia assim, mulher, tu tá vendo coisa demais que eu não tô vendo nada. E eu continuava olhando. Aí eu chegava perto de um homem e dizia assim, moço, o seu pescoço está todo ferido. Aí ele passava a mão e dizia assim, aqui não tem nada. Mas no olhar, no mundo espiritual eu conseguia ver. Então Deus já estava alertando do que viria sobre a face da terra. Eu via muita gente leprosa, eu via muita gente ferida. E aquelas feridas viravam aquelas, tipo, um chama pereba, outros chama lepra, né? Aquelas feridas que fica aquelas cascas dura, preta, né? E eu vi algo muito forte, irmão. Deus tem me dado a autoridade para falar aqui, para dividir com vocês tudo que Ele tem me revelado. E nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Não se contamine não com as coisas desse mundo. Não faça parte desse mundo de um gospel, de mercenários, de pessoas que ficam extorquindo a igreja do Senhor para se promover em cima da palavra. Nós precisamos descer o joelho no chão e orar. Pedir a Deus pela misericórdia do Senhor sobre o nosso Brasil, sobre muitos países, porque eu vi uma visão, irmãos, vamos se preparar. Mas não ligo para quem se levanta contra a minha vida, eu não ligo para quem diz que eu sou doida, eu não ligo para quem diz que eu sou herege, para quem diz que Deus não fala na minha boca. É melhor eu obedecer a voz do meu Pai do que eu sacrificar o meu ministério, do que eu sacrificar os dons que o meu Senhor me deu. É melhor obedecer do que pagar o preço. Eu não quero pagar o preço. Então eu venho dividir com vocês aqui essa visão que eu tive hoje à tardinha, já quase à boca da noite. Vem algo muito forte sobre a saúde das pessoas. Algo que eu nunca deixei de avisar aqui para as pessoas. Eu falei da síndrome respiratória o ano passado. Eu falei da lepra das pessoas. Ninguém acreditou. E eu venho falar que, gente, esses carros de cilindro é mais um aviso de Deus. Que vai ser muito forte esse vírus que está vindo, que está já na terra, mas que vai vir mais forte ainda, que muitas crianças, muitos adultos não vão resistir, irmãos, não vão resistir. Eu vi algo muito forte, eu vi o desespero das pessoas. Então eu peço a vocês, orem, vamos orar a Deus, vamos orar nesse momento. Você que ouviu esse áudio, ore comigo. Senhor Deus e Pai que está no céu,
Neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, meu Pai querido, a nação brasileira, o nosso Brasil, Senhor, cada país, Senhor, desta nação. Deus nos visita com as tuas misericórdias. Deus nos visita, Papai querido, com as tuas bênçãos, com milagre. Senhor, guarda nossa casa, Senhor, guarda nossa família, Senhor, guarda nossos filhos, Senhor, desta enfermidade. Visita os hospitais nesta noite, Senhor. Visita o hospital da criança, visita o hospital do idoso, visita as UPAs, meu Senhor, com cura. Sopra nas narinas, Senhor, destas crianças, sopra nas narinas dos adultos, Senhor. Visita os órfãos, as viúvas necessitados. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Deus. Aqueles que acreditam, aqueles que crêem nas profecias que o Senhor revela, Pai. Guarda a casa desse povo, Senhor. E aqueles que não acreditam, Deus, dá oportunidade para o arrependimento, Senhor. Nós colocamos diante da tua santa presença o nosso lar, a nossa família, Pai. E eu clamo a ti nesta noite, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família e até pelas aquelas famílias que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Nos visita nesta noite com cura. Derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre nós, Pai. E preenche o nosso coração, Senhor, com teu amor. Nos dá saúde e paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até aqui o Senhor me conduziu a falar. E eu quero que você ouça com atenção esse vídeo e não passe esse vídeo à toa. Não duvide do que Deus está falando sobre a face da terra. Amém. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão. Hoje eu vou estar orando pela madrugada, clamando pela minha casa, pela minha família e clamando pela vida daqueles que me segue aqui, que Deus venha abençoar, venha guardar e venha livrar de todo mal. Mas Deus me revelou algo, e esse algo que está vindo sobre a terra é que o negócio vai apertar, é que algo vai afetar muito ainda o pulmão das pessoas, a saúde das pessoas. Então vamos orar, porque a oração tem poder nos céus e abaixo dos céus. Amém? Pessoal, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira rica e poderosa. Continue abençoando a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Peço a você mais uma vez aí que se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixa também aí o seu gostei e me diz nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha desse vídeo, tá certo? Então Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, que Deus supra todas as tuas necessidades para a glória de Deus. Deus abençoe.